A gente vai fazer um estudo agora sobre as dissertações espíritas, as 3 principais causas das doenças. Foi publicado em Paris em 25 de outubro de 1866. O médium Sr. Deslenz. Aí o livro Reflexões com Jesus, um conjunto de 51 orações. O livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, onde é feita um estudo sobre como a homeopatia funciona, de que forma ela interfere na nossa vida, de que forma a gente pode lidar e entender como que ela funciona. Foi feito ao senhor uma pergunta ao Dr. Moore e ele fez ditou a seguinte resposta. Considerando-se que na vida éreis homeopata, que pensais agora da homeopatia? Ele respondeu: a homeopatia é o começo da descoberta dos fluidos latentes. Far-se-ão muitas outras igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. Então a homeopatia e outras terapias energéticas e naturais que viriam mais para frente são aquelas que irão fazer com que nosso globo chegue mais próximos da perfeição, porque ao interferir na estrutura psíquica do ser, tratando o seu perispírito, a pessoa, o ser vivo, a planta, o animal, vai estar sempre melhorando, vai estar sempre em condições melhores psiquicamente. E ele faz a seguinte pergunta: o que é o homem? Um conjunto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. A essência a ausência de um qualquer desses 3 princípios, necessariamente, levaria ao aniquilamento do ser no estado humano. Então nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. Qualquer um desses 3 que deixar de existir, nós deixamos de existir como ser humano, no estado material, como seres encarnados. Se o corpo não existe mais, há o espírito, se não é mais não mais o homem. Se o perispírito falta ou não pode funcionar, o imaterial, não podendo agir diretamente sobre a matéria, e se encontrando além da impossibilidade, e se encontrando assim na impossibilidade de se manifestar, poderá aí ter alguma coisa no gênero do cérebro, no gênero do cretino ou do idiota, mas não haverá jamais um ser inteligente. Então, é importante nós buscarmos entender que o espírito só consegue interferir na estrutura física do ser humano se tiver o perispírito. No momento que ele deixa de faltar, de existir, ou deixa de funcionar plenamente, nós vamos ter qualquer coisa, menos o ser humano como encarnado. Se ele não morre, ele vai levar uma vida vegetativa. Portanto, que ele falou de um gênero do cretino ou um idiota, um ser que não raciocina. Lembrando que cretino e idiota eram laudos, né, eram doenças antigamente. Depois que as pessoas começaram a xingar um ao outro de cretino e idiota, as pessoas deixaram, a medicina deixou de usar esses termos como classificação de doença. Bom, então tem que ter o perispírito. É importante que a gente entenda isso, que lá na frente nós vamos procurar entender outra possibilidade da homeopatia, né, termos uma outra visão da homeopatia, uma outra visão do conjunto ser humano como espírito, perispírito e matéria, e a homeopatia, como que ela pode interferir nesse conjunto para que tenha melhor saúde e principalmente melhor discernimento, melhor condição de vida fisiopsíquica do ser humano. Não só melhorar o físico, mas melhorar também o psiquismo. É o que a gente vai procurar entender ao longo desse estudo. Enfim, se falta o espírito, ter-se-á um feto vivendo uma vida animal e não um espírito encarnado. Se, pois, temos 3 princípios presentes, eles 3 princípios devem reagir um sobre o outro, e se seguirá a saúde ou a doença, segundo houver entre eles harmonia perfeita ou desacordo parcial. Tem que ser parcial, não pode ser um desacordo total. Aqui a gente grifou para focar o nosso estudo. Então nós temos aqui
ou para a gente procurar entender como que funciona, nós vamos ter o espírito interferindo para que tudo funcione harmoniosamente. É possível um feto viver uma vida animal sem o espírito. Mas um ser, depois de nascido, ele não conseguirá, porque o espírito é que controla a vida. Isso é importante que a gente entenda. Se a doença ou a desordem orgânica não se queira chamá-la, se a doença ou a desordem orgânica, como se queira chamá-la, procede do corpo, os medicamentos materiais sabiamente empregados bastarão para estabelecer a harmonia geral. Nós sublinhamos porque quando nós temos uma doença física, normalmente chamado de doença física, ele já disse ali uma desordem orgânica. Por que uma desordem? Uma desordem porque não está havendo uma perfeita interação entre corpo físico, perispírito e o espírito. Se os três não estão bem correlacionados, vai ter um problema. Mas aqui, o problema está no físico. O problema está no corpo. Por exemplo, a pessoa sofreu um corte. Esse corte cortou um nervo. Até que se costure e emende esse nervo, ele vai ficar com aquele movimento impossibilitado. Então, uma atitude mecânica que tem que ser tomada, tal qual fazer uma cirurgia, procurar levar no hospital e ir lá ter quem faça essa cirurgia. Um ponto. Outro. A pessoa está com inflamação no corpo físico. Ele sofreu um corte, não foi uma coisa tão profunda, mas está ali com inflamação. Então nós temos que usar o remédio para essa inflamação no corpo, uma coisa mais física, mais material, e também uma parte para o perispírito, conforme a gente vai ver à frente. Se a perturbação vem do perispírito, se é uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se acha alterado, será preciso uma medicação em relação com a natureza do órgão para o qual as funções possam retornar ao seu estado normal. Aí, veja bem, se a perturbação está no perispírito, então ocorre uma modificação no princípio fluídico que compõe esse perispírito, e aí temos que ter um remédio que interfira no perispírito. Já muda totalmente de figura, já passa para agir de uma forma um pouco mais sutil. Já não é mais uma coisa física. Então vamos tomar o exemplo do corte que não atingiu nenhum nervo, só cortou e está inflamado. Nós podemos raciocinar que temos que dar um remédio para o corpo. Óbvio, um remédio mais químico, mais de baixa diluição. Mas também, se ele está inflamado, a inflamação é porque o perispírito não está tendo um perfeito controle sobre o material, sobre o corpo material, não está permitindo que ele cicatrize rapidamente, então ele permite que ele desenvolva algum tipo de inflamação. Com isso, nós temos que intervir com um remédio também psíquico, um remédio diluído e dinamizado, baixa diluição, e pode ser bastante dinamizado, e também um remédio mais químico para ele tomar. Vamos pensar numa tintura, por enquanto. Se a doença procede do espírito, não se pode empregar para combatê-la outra coisa do que uma medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral, e se pode dizer mesmo daquele que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito ou do espírito, será preciso que a medicação combata, ao mesmo tempo, todas as causas da desordem, por meios diversos para obter a cura. Aqui complicou em parte. Se a doença procede do espírito, não poderá empregar para combatê-la outra coisa senão uma medicação espiritual. Agora, como é o caso mais geral, aquele caso mais comum no geral, ela procede do espírito, do perispírito e do corpo. Então você precisa das três situações para que você possa fazer o tratamento correto. Portanto, para fazermos esse tratamento correto, então o que nós temos que pensar? Em uma tintura, em um remédio diluído e em oração, mentalização do remédio através do passe, do reiki, da oração, da própria mentalização. Então mudou de figura. Nós temos que empregar também o remédio espiritual.
É o que a maioria de nós, muitas das vezes, esquecemos e até tentamos ridicularizar as pessoas que falam sobre isso. Embora hoje já existam alguns tratados interessantes, como o livro Medicina Vibracional, que ele aborda claramente a necessidade da oração e a importância da oração nos tratamentos de saúde. Então, se a pessoa tem um problema espiritual, o remédio deve ser espiritual. E o que é o remédio espiritual? É aquele que nós mentalizamos, aquele que nós emitimos por vibrações mentais. É um remédio, vamos dizer, quântico, mas muito mais sutil do que a homeopatia diluída e dinamizada. Ora, o que fazem geralmente os médicos, ou os terapeutas, né? Que hoje não é só médico que trata de doentes, os terapeutas também tratam. Eles cuidam do corpo, curam-no, mas curam a doença? Não, por quê? Porque o perispírito, sendo um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá se tornar causa com relação a este. E se está entravado, os órgãos materiais que se encontram em relação com ele estarão igualmente atingidos em sua vitalidade. Isso aqui, gente, é o suprassumo, conforme provavelmente vai estar lá no final, no item 54 do livro, o livro dos médiuns, quando Kardec fala que no perispírito está a chave para todos os problemas de saúde. Então nós temos que ver aqui que nós temos que buscar um tratamento que vise melhorar as condições do corpo, do espírito e do perispírito. Ou melhor, do corpo, do perispírito e do espírito. Porque se o órgão afetado está afetado porque tem um problema na sua estrutura psíquica, no seu perispírito, então a pessoa está doente, está com problema renal. Mas não é o rim físico que está com problema, é o rim espiritual. Portanto, nesse caso, primeiro temos que tratar esse rim espiritual com homeopatia diluída, normalmente um CH5, CH7, CH9, de acordo com a intensidade desse adoecimento do rim, para que a gente possa então pensar em curá-lo. Porque se o problema está no perispírito, não adianta dar um remédio químico para tratar o rim se o perispírito continuará doente. Então tem que ter o remédio diluído e dinamizado. É um raciocínio bem diferente, embora já tenha quase 200 anos, 150 anos que essa mensagem foi feita. 1867, né, mais de 100 anos, e nós ainda não aprendemos, ainda não refletimos sobre o caso. Isso é importante que a gente reflita. Cuidando do corpo, destruís o efeito, mas a causa residindo no perispírito, a doença virá de novo quando os cuidados cessarem. Até que se tenha percebido que é preciso levar em outra parte a sua atenção, cuidando fluidicamente do princípio fluídico mórbido. Aí, como a gente citou, um problema do rim tem que entrar com o mercúrio diluído, dinamizado da homeopatia. O mercúrio tem vários sais de mercúrio. A gente vai deixar aqui só mercúrio para que as pessoas não saibam qual o remédio para tentar comprar sem passar por um terapeuta, por um outro homeopata médico ou não. Por quê? É importante que a gente entenda que a gente está tratando, vai mexer num ponto, vai desencadear um processo de exoneração, de melhoria, mas vai deixar engatilhado, possivelmente, um outro problema que terá que ser revisto, que terá que ser avaliado. Portanto, quando a gente pensar nessa situação, é preciso levar em conta a outra parte, que é a parte perispiritual. Então, tem um problema no rim. Porque a gente fala no rim porque a gente tem encontrado muitas pessoas com problema renal. Então, tem um problema no rim. Tem que tratar principalmente o físico e o espírito. Então, potência baixa. Lembrando que não se deve voltar diluição. Diluição não se volta praticamente em nenhuma situação. Se, enfim, a doença procede da mens, o espírito, o perispírito e o corpo colocados sob sua dependência serão entravados em suas funções e não é nem cuidando de um, nem cuidando do outro que se fará desaparecer a causa. Ele chama de mens, eu entendo que seja a consciência, ou a mente. A mente, nós raciocinamos, está no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo,
que as doenças estão nos corpos sutis. Vamos fazer esse parênteses para a gente poder entender esse parágrafo. As doenças estando no corpo sutis, elas vão estar, que os corpos sutis nada mais são do que o perispírito. Mas os corpos sutis são 7 camadas de energia. A consciência, que a gente poderia entender que eles chamam normalmente, os espiritualistas chamam de corpo búdico ou corpo crístico, que eu entendo como sendo a sede do espírito, a consciência. Depois tem vários corpos, e o importante é o corpo causal. Nele é como nós entendemos que é o nosso HD de vários teras, onde está armazenado todo o nosso histórico de vida, onde a luz ilumina as trevas. Ou seja, todo o mal que nós já tivermos feito em outras vidas, eles serão iluminados e, mais ou menos de alguma forma, apagados para que a luz prevaleça, para que o bem prevaleça. Caso a gente venha ter algum problema de saúde, nós vamos deparar com uma situação que vai precisar de um bom raciocínio. As doenças, ao saírem desse corpo causal e passarem para o corpo mental, elas começam a se manifestar em nível energético, em nível mental. Em algumas, em nível emocional. Ao entendermos a doença em nível mental e emocional, nós vamos identificar a homeopatia ou o floral mais adequado àquela situação da pessoa. Cada caso requer uma avaliação, requer uma análise, requer um tipo de tratamento. Então, baseado nisso, esses efeitos puramente energéticos, conscienciológicos, eles vão ser corrigidos com remédio espiritual. Ou seja, nós temos que, vamos ver mais à frente como que a gente vai tratar, mas temos que dar esse remédio em nível espiritual. Isso é importante que a gente entenda. Bom, com isso, nós vamos buscar trabalhar agora esse raciocínio. Para interferir na consciência, nós temos que dar conselhos, fazermos orações, conversar, buscar orientar a pessoa para que ela possa ter um melhor entendimento daquilo que está acontecendo com ela e ela tentar reverter. Lembrando que nós temos que fazermos os 3 tratamentos concomitantemente. E existem situações que só o tratamento com homeopatia funciona. Existem situações que só o tratamento com a fito, que o tratamento terá que ser auxiliado com uma fito, e às vezes terá que ser auxiliado com floral. São situações distintas, nós não vamos entrar nesses detalhes aqui. Quem quiser mais detalhes, tem o nosso curso, visite o nosso blog homeopatias1.blogspot.com.br, homeopatia no plural, né? homeopatias1.blogspot.com.br. Lá vai estar falando sobre o curso, terá mais algumas dicas para te complementar as informações. Aqui você precisa saber que existem esses níveis de interações entre espírito, perispírito e o corpo. E o livro também vai te trazer bastante informação sobre o que é um adoecimento, não uma doença. Então, para desaparecer a causa, tem que interferir no perispírito, e aqui no caso tem que interferir no espírito, tem que dar um norte para ele, tem que dar uma orientação positiva para ele, para que ele não caia nos mesmos processos adoecedores, nos mesmos processos de estagnação do seu entendimento, estagnação do seu modo de pensar, do seu modo de encarar a vida. Não é, pois, colocando a camisa de força num louco, ou nem lhe dando pílulas ou duchas, que se chegará a levá-lo ao seu estado normal. Somente se acalmarão seus sentidos revoltados, acalmarão os seus acessos, mas não se destruirá o germe, senão em combatendo os seus semelhantes, senão combatendo por seus semelhantes, fazendo da homeopatia espiritual e fluidicamente, como se faz materialmente, dando ao doente, pela prece, uma dose infinitesimal de 17 paciências, de calma, de resignação. Segundo caso, como se lhe dá uma dose infinitesimal de brucina, de gitalina ou de acônito. Esses últimos aqui são remédios da homeopatia. Portanto, ele deu um exemplo bem forte, né? Uma pessoa no estado de loucura, num surto, ele precisa de remédio dado mentalmente, infinitesimalmente, paciência, calma, resignação, segundo os casos. Como se lhe dá uma dose infinitesimal de qualquer um desses remédios. Então não basta dar o remédio, tem que mentalizar. Então nós teremos que ser meio bruxo, né? Poderes meio sobrenaturais. Todos nós temos essas possibilidades,
constituem-se de treino. Se nós treinarmos, trabalhar bem mentalmente para tentarmos interferir e emitirmos bons sentimentos, bons pensamentos, nós vamos fazer isso. E muitas das vezes podemos fazer isso também conversando com aquela pessoa naquele estado para atingir normalmente o espírito que o está atacando, o espírito que está com ele. Aí as coisas mudam de figura. Você vai falar assim, mas espera aí, uma pessoa no estado de loucura tem um espírito com ele? Aí eu digo o seguinte, então me explica, por que uma pessoa de 1,60 m tem força tão multiplicada que 2 homens de 1,80 m não conseguem segurá-lo? Qual a mágica para isso? Aí você vai dar várias explicações paranormais ou parapsicológicas. Tudo bem, respeitamos. Mas as explicações espíritas, se você buscar estudá-las, serão mais convincentes. Se a pessoa tem uma força capaz de suspender 30 quilos, auxiliada por um espírito que lhe dará uma outra energia, um outro nível de impulsos, ele pode suspender 60, 70, 80, 100 quilos. Ah, mas ainda não me convenceu. Tudo bem. No dia que você ver uma pessoa pequena tendo uma força gigantesca, aí você vai começar a entender. Para destruir uma causa mórbida, é preciso combatê-la em seu terreno. Dr. Morrell, Lavalle. Então, nós temos que procurar entender isso. Nós temos que combater as doenças segundo aquilo que elas têm para nos oferecer, segundo aquilo que nós estamos vendo nela e segundo aquilo que temos condições de entender e desfazer com os nossos recursos mentais, emocionais, vibracionais e principalmente com os recursos da homeopatia. Assim ele está mostrando para a gente e aqueles momentos que a gente tem que usar algum tipo de tintura para poder tratar. Não temos nada a ver com a alopatia, nossa opinião aqui se restringe à parte espiritual e à parte homeopática e à parte floral e a fitoterapia. Então é isso que a gente procura colocar, isso que a gente está trazendo para vocês, é esse raciocínio. Portanto, nós temos que, tomando em consideração apenas o elemento material, ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito, ou seja, dos corpos sutis, está a chave de inúmeros problemas, até hoje insolúveis. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, por nós não anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. A questão perispiritual, ela vai acompanhar a alma em todas as suas fases evolutivas. Quanto mais evoluído o espírito, mais sutil será esse perispírito, mais sutis serão os corpos sutis, os corpos psíquicos. Então, essa parte nós temos que buscar entender para melhor compreendermos como funciona, como interagem as energias psíquicas do ser humano, para podermos tratá-lo. E aí fica a sugestão para que você estude e treine bastante para, ao tratar, saber o momento de dar um remédio mais para o físico, um remédio mais para o mental, mais para o emocional e principalmente o remédio espiritual, de espírito para espírito, para acalmar, para ajudar a pessoa a se melhorar. Espiritismo, luz que desperta para a ação as consciências adormecidas na inércia. Apareceu 2 barrinhas aqui que não tinha. Em superação do deserto da ignorância humana. Então nós temos que procurar superar essa nossa ignorância, superar essa nossa consciência adormecida, aprendermos a despertar para Deus, despertar para os valores éticos, morais, sociais
que nos façam realmente sermos pessoas melhores dentro dos padrões crísticos de informação, dentro dos padrões cristãos trazidos pelo Cristo e basicamente presente em todas as religiões do mundo.